Olá, segundão. Segundão, nós paramos na parte de resistor, não foi na última aula. Aí falei um pouquinho de resistores ali, falei a parte da potência, né? Que era pio, né? Fui falando uma coisa. E ficou faltando algumas coisinhas de resistores para nós dar continuidade, tá bom? Vamos ver aqui. Vou falar hoje para vocês tipos de resistores, tá bom? Tipos de resistores, tá? Nos tipos de resistores, nós temos esses dois aí que eu estou mostrando para vocês aí, pessoal. Ó. Esses dois aí, é o seguinte, eles são tipo uma cerâmicazinha e eles são pintados, tá bom? Essas pinturas aí deles aí, cada cor marca uma numeração, tá bom? Essas pinturas não são aleatórias não, elas estão aí porque está dizendo que ali eles são a numeração deles. Que aí os técnicos, quando vão consertar os aparelhos, eles vão por essas cores para descobrir qual o valor deles, né? Que é, como eu falei para vocês, o valor deles vem em ohm, não é isso? Vem em ohm. E nós temos outro aí também, esse outro tipo de resistor aí, que ele é mais para segurar a energia, para não passar muito, para a pessoa não levar choque, tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês de resistência elétrica, lei de Ohm, tá bom? Olha, a lei de Ohm da parte de resistores é a mais importante que tem, tá bom? Por quê? Porque dela, principalmente na primeira lei, a primeira lei que é Hui, a lei Hui, pessoal, ela é a que mais nós utilizamos durante todo de hoje para frente. Nós vamos utilizar bastante o Hui, que é para durante esse livro todo de vocês agora, daqui para frente vai precisar tudo de Hui, sabia? Hui é uma forma muito importante na parte de resistores, tá certo? E aí ela é bastante importância para nossos estudos, tá bom? Vamos ver aqui. Diz assim, primeira lei, né? Homem verificou experimentalmente que em alguns materiais, mantida a temperatura constante, o quociente da DDP aplicada pelas respectivas intensidades de corrente elétrica resultava em uma constante característica do resistor. Ou seja, ele percebeu, se a pessoa dividisse a DDP, né, no caso o U, pela corrente elétrica, né, ele sempre achava o mesmo resistor, o mesmo valor do resistor, pessoal, tá? Então ele caracterizou isso aí de primeira lei de Ohm, tá bom? Mas vamos lá. Lá embaixo eu coloquei o quociente da DDP nos terminais de um resistor pela intensidade da corrente elétrica que o atravessa é constante e igual à resistência elétrica do resistor. Pronto. Então R seria igual a quem? U sobre I, tá? O R passaria a ser U sobre I. Tá bom, gente? Então vamos lá. Aí daí nós temos a primeira lei, tá bom? Que a primeira lei, pessoal, está vindo aí, ó. Hui, tá? Hui. R é igual a U dividido por I. Resistência é igual a DDP dividido pela corrente elétrica, tá certo? Seria não. Essa forma é a primeira lei de Ohm, certo? Aí, pessoal, nós temos onde R significa resistência elétrica. E a unidade de medida é Ohm. Tá? Aí é uma letra grega ômega. Só que nós chamamos Ohm. Para quando for estudar, né? Nós sempre chamamos Ohm. U é a DDP ou tensão elétrica. Eu já disse para vocês que é DDP, né? Que é quem? Diferença potencial. Ou tensão elétrica é a tensão da nossa casa, né? A tensão elétrica da nossa casa, tá bom? E o U é medido em quê? Em volts, né? Por isso que tem a letra V aí, ó, em homenagem ao físico Voltas, tá bom? E a corrente elétrica, né? Que é a letra I é igual a corrente elétrica, é medida em amperes. Também é o físico amperes, tá certo? Vamos lá.
o símbolo de um resistor, pessoal, tá? O símbolo de um resistor é desse jeito aí, ó. É um traço com uma ranhura, certo? Então, todo o circuito que nós for resolver daqui para frente, você vai ver, toda vez que tem uma ranhurazinha, já sabe que aquilo ali é um resistor, tá bom? Ali é a representação de um resistor. Aí vem com a ranhura, vem a letra R ali em cima às vezes vem, não vem a letra R, vem o valor, né? Um valor que no caso, vamos supor, 5 ohms, né? Vem um valor. Eu sei que teve a ranhura, é resistor, tá bom? Então somente com essa ranhura aí que não dá para nós identificar quem seria o resistor, tá bom? Aí, pessoal, bora ver aqui. Aí, gente, é o seguinte, eu apertei aqui no botão aqui. Como eu falei, sempre teve a ranhura, seria o símbolo, né? Agora, pessoal, eu coloquei aí, ó. Vista aí, ó. Bem, tem uma foto de uma pilha acendendo uma lâmpada, tá bom? Tem uma pilha acendendo uma lâmpada. Do lado de cá, nós temos aí um traço, né? Subindo. E 2 tracinhos. Observem aí, ó. Esse tracinho menor e o tracinho maior, estão vendo? Isso aí, pessoal, representa um gerador de energia, certo? Então, no caso aí, está representando a pilha, certo? Porque a pilha ela é considerada gerador de energia, não é isso? Está fornecendo energia para que a lâmpada acenda, certo? Então, o símbolo do gerador vai ser isso aí, ó. Um tracinho e um tração, tá? O tracinho pequenininho, ele é conhecido como o polo negativo. Tá até ali numa figurazinha, tá vendo? O polo negativo. E o traço maior é o polo positivo, tá? Essa parte de geradores, nós vamos se aprofundar mais daqui talvez no outro semestre, nós vamos se aprofundar mais, viu? Que é mais na frente, tá certo? Aí vamos lá. A corrente elétrica no gerador, ela parte do negativo positivo. Então, nesse caso aí, a corrente elétrica estaria subindo, certo? Ela estaria subindo, aí vem, né? Aí desce e passa lá no R. Olha o Rzinho ali. Esse R, como eu falei para vocês, é representado pela letra R, é quem? Resistor. Porque ele tem uma ranhura ali, ó. Tá aí na ranhura no circuito. Então, essa ranhura aí significa resistor. E no caso está sendo quem? A lâmpada. Por que, professor, a lâmpada? Eu falei para vocês que tudo que consome energia é conhecido como resistor, não foi? Eu dei até o exemplo dessa churrasqueira aqui, que eu falei que as lâmpadas aqui eram resistor, a geladeira é resistor, a churrasqueira elétrica é resistor, né, que consome energia. Consumiu energia, resistor, tá certo? Nesse caso aí, é um circuitozinho simples que eu coloquei, né, que está representando aí, esse Rzinho está representando essa lâmpada bem aí, pessoal, tá certo? Bora lá, continuar. A unidade medida, pessoal, ó, a unidade medida, como eu falei para vocês, ela é aquela letra ômega, né, uma letra grega, ômega, parece uma ferradura de cavalo, certo? E nós chamamos de ohm, tá certo? Ohm. E ela pode vir só a ferradura e pode vir também quilo-ohm, hecto-ohm, deca-ohm, tá certo? Miliohm, micro-ohm. Os mais utilizados que eu já vi foi micro, né, e nano. Micro-ômega, né, que a gente chama micro-ohm, tá certo? Que é a resistência. Vem então um exemplozinho aí do quilo. Quilo-ohm, né? Que quilo é quem? 10⁻3, né? Ficaria 10⁻3 ohm. Tá, essa ferradurinha de cavalo aí, tá certo? Vamos lá. Vamos pra frente. Daí, pessoal, já dá para nós resolver essas questões, tá certo? Essa questãozinha que tem aí, que é a questão 109, tá bom? Eu vou ler ela aqui. Após eu terminar de ler ela, não coletar os dados, corrigir os dados e joga na fórmula, tá bom? Diz assim, pessoal. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 20 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 4 amperes.
Qual é a DDP nos terminais do resistor quando este é percorrido por uma corrente elétrica de 1,2 amperes? Oxe, professor, só falou aí que tem 4 amperes, depois 1,2 amperes, aí fica difícil, né? Mas não, pessoal, ó. É porque esse livro aí adiantou essa questão, pessoal, mas mais na frente eu vou dizer para vocês o que significa resistor ôhmico e resistor não ôhmico, tá certo? Mas já vou adiantar. O resistor ôhmico, quando falo em resistor ôhmico, é porque todos os R são iguais, tá certo? Se eu tenho R1 é igual a R2, que é igual a R3, no caso, resistor, né? Resistor 1 é igual a resistor 2, que é igual a resistor 3, tá certo? Então essa questão aí, como nós ia resolver ela, pessoal? Primeiramente, nós ia caçar aqui no valor do resistor lá de cima. Aí, como ele é ôhmico, serve para essa outra segunda alternativa aí, com a DDP, tá bom? Mas antes vamos tirar os dados, né? Vamos partir por dados, pessoal, tá? A primeira coisa que eu estou tirando é que estou dizendo que ele é ôhmico, né? Como ele é ôhmico, como eu já adiantei para vocês, o R1 é igual a R2, que é igual a R3, aí vai, tá certo? Todos os resistores são iguais, tá bom? E aí nós temos aí, olha lá, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 20 volts, olha, ó, 20 volts seria quem? A DDP. E a DDP é quem? Letra U, não é isso? U é igual a 20 volts, né, pessoal? U está representando por DDP, ou tensão elétrica, certo? Bora continuar. Aí diz, é atravessado por uma corrente elétrica de 4 amperes, né, ó, tá aí, ó, 4 amperes, certo? Aí diz, qual é a DDP, né, eu coloquei assim, segunda situação, né, aí coloquei, qual é a DDP nos terminais do resistor? Eu coloquei aí, pessoal, U', tá bom? Chamei de U' DDP, que é para não confundir a mente de vocês com o lado de cima, certo? Então, quem seria U', quando a corrente for percorrida, quando a UI', no caso a corrente elétrica, for percorrida por uma corrente de 1,2 amperes, tá bom? Então, como eu falei, primeiro nós resolver o R lá de cima, depois o mesmo R lá de cima coloca no R de baixo aqui, e está resolvida a questão. Quer ver, ó? Vou colocar RUI. Então, a primeira situação, vou colocar RUI, certo? Vou colocar RUI. Então, o que é que eu tenho aí? RUI seria quem? Resistência, que é igual a DDP dividido pela corrente elétrica, né? Aí, pessoal, vou substituir os valores, né? Então, R seria quem? A DDP, né? 20, né? 20 dividido por 4, certo? 20 dividido por 4, não é não? Por quê? A DDP é 20 e o I é 4, né? Nós teremos valor de 5 ohms, certo? Então, nós teríamos valor de 5 ohms. Esse 5 ohms aí, no caso a resistência, vai servir lá para a segunda situação, certo? Porque eles são ôhmicos, os R são todos iguais, tá certo? E aí, ó, na segunda situação, também vou aplicar RUI, certo? Aí chamarei R', U', I', né? Resistor da segunda situação, a DDP e a corrente elétrica, certo? Então vamos lá. Aí, pessoal, continuando, nós temos quem é o R? R não tem valor 5, não é isso? Então R passa a ter valor 5. Não foi lá da primeira situação? O U nós vamos procurar, certo? Nós vamos procurar o U. E o I, lá embaixo já está pedindo. Diz que o I é igual a quem? 1,2, tá bom? Então o I é igual a 1,2. Aí nós temos, ó, que o U' seria quem? Fazendo meio para os extremos, nós temos quem? 5 vezes 1,2, né? Logo o linha passaria a ser quem? Passaria a ser o valor 6, tá? Então nós teríamos valor 6, é porque eu adiantei aqui, mas o 5 vezes 1,2, 6, né? 6 o quê? 6 volts, tá bom? Certo? Vamos lá? Agora sim, agora que eu vou falar de curvas características de resistores ôhmicos e não ôhmicos, tá bom? Agora que nós vamos falar o que eu tinha adiantado para vocês. Então, resistor ôhmico.
Primeiramente, nós vamos para esse gráfico aí, ó. Observe esse gráfico aí, que nós temos a DDP em função da corrente elétrica, visto? Então nós temos a DDP em função da corrente elétrica, tá? Essa DDP aí, pessoal, observe que esse gráfico ele é um gráfico linear, é um gráfico reto, tá certo? Então nós temos um gráfico de DDP em função de corrente elétrica e ele for uma reta, esse gráfico é como se fosse ômico, certo? Ele é ômico, tá bom? E sendo ômico, pessoal, como eu falei, o resistor 1 passa a ser igual ao resistor 2, que passa a ser igual ao resistor 3, tá certo? E aí vai, tá bom? Então nós temos R1 igual a R2, que é igual a R3, tá bom? Certo? Estão entendendo até aí? Vamos lá. E aí a tangente, pessoal, se nós fizermos a tangente ali, ó, nós temos U sobre I, que é igual a resistência, tá bom? Então a tangente do gráfico ômico passa a ser igual ao resistor, ou resistência, tá bom? Vamos lá. Continuando, pessoal, nós temos outro gráfico, tá? Observe essa linha vermelha aí, que ela está em forma de parábola assim, ó, certo? Está em forma de parábola. Quando tiver um gráfico da DDP em função da corrente elétrica ali, ó, visto ali, ó, o U em função de I, certo? Quando isso aí ocorrer e ele for em forma de parábola, esse gráfico aí, pessoal, passa a representar um gráfico não ômico, certo? Então, se ele for não ômico, os resistores são diferentes, tá bom? Eles não são iguais, certo? Então, não ômico, eles não são iguais, tá? Isso passa a ser aparente, é chamado de aparente, tá bom? Então, gráfico, certo? Gráfico em forma de parábola, não ômico, em linha reta, ômico, tá bom? E aí nós temos que o resistor 1 é diferente do resistor 2, que é diferente do resistor 3. Estão vendo aí? E aí vai, certo? Ficaria nessa situação que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Vamos lá. Olha. Aí nós temos resistor aparente R, que é igual a 1 dividido por I1. E o outro resistor linha seria quem? O 2 sobre 2, e aí vai. Lembrando que eles não são iguais, pessoal, viu? Eles não são iguais, só são iguais se for ômico, tá? Se ele for ômico. Que aquela questão nós respondemos, faz a parte desse conteúdinho aí, ó, tá bom? Bora lá. Então, daí agora já dá para nós tirar a questão 110, certo? Vamos partir para a resolução dessa questão 110. A questão 110 diz o seguinte: a curva característica de um resistor ômico, olha a palavra-chave, ômico, é representada ao lado. Pessoal, se ele realmente disse que é ômico, então eu estou afirmando que os R são iguais. Não é não? Bota na mente. Se fosse não ômico, os R seriam diferentes, né? Mas quando a gente que é ômico, os R são iguais, não é isso? Então, bora lá. Na letra A diz: aplicando-se no resistor uma tensão elétrica de 6,4 volts, qual é a intensidade da corrente elétrica que eu atravesso? Olha, pessoal. Aí diz, nas condições do item A, qual é o número de elétrons livres que atravessa a secção da reta do resistor em 60 segundos? E mais abaixo ele me dá o valor da carga elementar. Tá bom? Me deu isso aí. Então vamos lá, bora continuar aqui que nós vamos fazer. Aí na questão ainda ele me deu esse gráfico aí, pessoal. Observe o gráfico aí, pessoal. Pelo gráfico, tá vendo como é em linha reta? Se ele é em linha reta, ele é ômico. Concorda comigo? Ele é ômico. Aí nós temos o U de valor 20 e o I de valor 5. Tá vendo aí, ó? O U 20 volts e o I 5 amperes. Tá bom? Vamos ver aí como é que ficaria. Aí eu vou começar a coletar os dados, né? Na figura aí, nós vamos para essa figura aí, nós vamos ter o seguinte, pessoal, ó. Vamos ter U é igual a 20 volts, tá bom? U é igual a 20 volts. Pessoal,
Por que que o é igual a 20 volts? Olha aí os tracinhos do gráfico, tá bom? Pelos tracinhos do gráfico nós temos 20 volts, não, ó, 20, certo? E o I tem valor de 5 amperes, tá vendo aí, ó, 5 amperes, tá? Então, vamos lá. Aí, pessoal, a carga elementar seria quem? 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb, tá bom? Aí nós teremos. Coloquei o gráfico lá em cima, né? E vou responder a letra A. Na letra A diz assim, ó. Na letra A diz: aplicando-se no resistor uma tensão elétrica de 6,4 volts, né? Uma tensão elétrica de 6,4 volts. Qual é a intensidade da corrente elétrica que eu atravesso? Tá bom? Então ela já me deu ali, lá em cima, que o gráfico é ohm, né? Então eu estou afirmando que os R são iguais, né? Me deu também que o U é 20 e o I é 5. Aí a próxima pergunta é essa: qual seria a intensidade da corrente elétrica que ela atravessa? Se ele me dá uma DDP de 6,4. Então vamos tirar os dados aqui, ó. Primeiramente eu vou puxar os dados que eu já andei tirando. Foi isso aí, né? Até aí, não foi que eu tirei no slide passado. Agora vamos ver aqui, ó. Quem é o linha? 6,4, né? Ó. Aplicando-se no resistor de tensão de 6,4, o linha, não é isso? Qual é a intensidade da corrente elétrica que eu atravesso? Quem é I linha, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu disse que os R são iguais porque são ômicos, né? Ó. Então eu estou chamando, primeiramente eu vou resolver lá em cima, acho o R lá de cima, depois jogo o outro R, tá bom? Então nós temos R isso é igual a quem? U dividido por I, né? Ou seja, 20 dividido por 5, tá bom? Que aí nós temos resistor igual a 4 ohms. Esse 4 ohms, pessoal, é o valor do resistor. Aí, como ele é ômico, então o R' também terá esse mesmo valor, né? Então eu posso afirmar que o R' terá o mesmo valor. E vamos resolver por quem? Pela primeira lei de Ohm, que é quem? Rui, certo? Pela primeira lei de Ohm nós temos Rui, né? Vamos lá. R é igual a R' por quê? Porque é ômico, né? Então vamos lá. O R' seria quem? 4, né? O U', 6,4. E aí ficou fácil de não rachar a corrente elétrica, o I', né? Se eu fizer meu pelos extremos, nós vamos ter 4 vezes I', que é a corrente, né? A corrente é igual a quem? A 6,4, não é isso? Então, isolando o I, nós temos I' é igual a 6,4 dividido por 4, tá bom? Que nós passaríamos a ter I' é igual a 1,6 amperes, tá? Então observe aí que essa questão aí foi fácil, bem facinho, pessoal. Só precisava nós saber o que? As teorias, né? No caso, a teoria quando ele é ômico. Quando ele é ômico, repito, R1 igual a R2, que é igual a R3. Pessoal, eu estou sempre repetindo que é para vocês massificar na mente de vocês, tá bom? Tá certo? Vamos lá, vai continuando. Como é que ficaria agora a letra B? Tá? A letra B diz assim, ó. Nas condições do item A, qual é o número de elétrons livres que atravessa a seção reta do resistor em 60 segundos? Tá bom? Então vamos ver aí como é que nós íamos resolver essa questão, tá? Então ficaria o seguinte, ó. Novamente, não, eu vou só pegar o número. Eu tiro agora quem? Quem seria o número de elétrons livres? Que seria a letra N, né? E aí, quando o tempo for 60 segundos, tá certo? E lá na questão anterior, nós vimos que o I tinha valor de 1,6, né? 1,6 amperes. A carga elementar, 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb, certo? E a fórmula resolver essa daí, ó. I é igual a quem? A carga elétrica dividido pelo tempo, certo? I é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Estão lembrados dessa fórmula aí? Aí, pessoal, a carga elétrica não é igual ao número de elétrons livres vezes a carga elementar? Lembra dessa formulazinha aí? Pois é, vamos utilizar ela novamente aí.
Eu coloquei, por isso que eu coloquei o valor da carga elementar ali e coloquei o valor também que nós estamos caçando os números de elétron livre, tá bom? Então nós tivemos isso daí, né, pessoal? E aí eu vou substituir lá em cima. Em vez da carga elétrica, eu vou colocar N vezes E, tá bom? Olha aí, ó. Substituindo o I, terá valor quem? É igual a quem? A N vezes E dividido pelo tempo. Ou seja, a corrente elétrica é igual ao número de elétrons livres vezes a carga elementar dividido pelo tempo, tá bom? Aí nós teremos o I, né, 1,6 o valor, 1,6 é igual a N vezes, né, vezes a carga elementar, que é quem? 1,6 vezes 10 menos 19, dividido pelo tempo, que é 60, tá bom? E aí nós teremos, fazendo meio pelos extremos, nós vamos ter 1,6 vezes 10 menos 19 vezes N, né, que é o número de elétrons, é igual a quem? 1,6 vezes 60, certo? Que aí nós teremos o que aí? 1,6 vezes 60, achei o valor 96, aí passa a ser aqui 96 dividido por 1,6 vezes 10 menos 19, tá bom? E aí nós temos com valor 60 vezes 10 a 19, tá? E aí nós colocando notação científica, nós temos o valor de 6 vezes 10 a 20 elétrons, tá bom? Isso aí seria o valor do número de elétrons livres, tá bom? Certo, pessoal? Deu para entender aqui? Deu? Essa questão aí. Vamos partir para outra. Na próxima questão diz assim, ó. O condutor X tem a curva característica mostrada ao lado. Nesse caso aí eu coloquei embaixo, para não ficar muito pro lado de cá, que não atrapalhe minha imagem aqui, viu? Então eu coloquei abaixo, coloquei assim, ó. Observa aí, pessoal, ó. Por esse gráfico aí que nós estamos vendo, pergunta a vocês, ele é ômico ou não ômico? Ele passa a ser não ômico, né? Por quê, professor? Porque, ó, tá fazendo uma curva, não é isso? Se ele tá fazendo uma curva, ele passa a ser não ômico, tá bom? E aí diz na letra A o seguinte, calcule a resistência aparente quando é percorrido por uma corrente de 10 miliamperes, tá bom? Observa aí que a DDP está em volts, mas já a corrente elétrica embaixo, ela está em miliamperes, estão vendo lá? Tá certo? Então, quando a corrente for 10 miliamperes, quem seria o U? Ó, seria 20. Estão vendo lá que seria 20? Vamos ver o que foi que eu coloquei nos dados. O dado da letra A eu coloquei o seguinte, gente, ó. Qual o valor do R, né? Que está perguntando, ó, qual a sua resistência aparente quando é percorrido por uma corrente de 10 miliamperes, né? Pessoal, mili, né, 10 menos 3, não é isso? 10 menos 3, então fica quem? 10 vezes 10 menos 3, certo? E o U é igual a quem? A 20, certo? Vamos lá. O R é igual a quem? U sobre I, tá bom? U sobre I, que aí nós temos 20 dividido por 10 vezes 10 a menos 3, tá bom? Que nós temos valor quem? 2 vezes 10 a 3. Isso seria o R, tá bom? Colocando em quilo, nós passaria a ter quem? 2 kΩ. Pronto. Tá aí a resposta da letra A, certo? Já na letra B diz assim, ó. Esboça o gráfico da resistência aparente de X em função da intensidade da corrente elétrica. Ele quer que a gente faça um gráfico. Aí, pessoal, o gráfico é o seguinte, gráfico, eu nunca vi cobra em vestibular, não cobra não. Na parte difícil, não cobra muito difícil, mas eu vou ter assim mesmo, vou ter um gráfico aí para vocês terem uma noçãozinha como seria um gráfico. Se for 2 kg, a corrente seria aqui em 10 miliamperes, se fosse 1,6, eu coloquei um gráficozinho qualquer para vocês, viu? E com isso, pessoal, nós encerra esta aula, viu? Pois, tudo bom para vocês aí, tá? E até a próxima aula, viu? Tchau. Boa sorte aí para vocês nos estudos.